Estaria o Ei Nerd certo ou não em relação ao mangá de Dragon Ball Super? Então vamos tentar entender melhor sobre isso. De princípio, ele nos mostra a diferença de algo oficial de algo canônico, utilizando de exemplo o anime em si, que é canônico, e o mangá, que mesmo sendo feito por Toyotaro e não Akira, é oficial. Assim como Dragon Ball GT, ele utiliza de exemplo, pois é uma obra oficial e não canônica, já que acontecimentos dessa obra não interferiram em Dragon Ball Super. Mas se pararmos para analisar e tentarmos interpretar de outra maneira, já vimos vários acontecimentos do mangá Super que se diferem do anime. Por exemplo, Goku utilizando o Hakai, Mestre Kami utilizando uma técnica parecida com o instinto superior, a forma Hakaishin de Doppo que só teve no anime, o instinto superior de Goku em um certo momento o deixa magro no mangá, porém no anime Goku não perdia sua musculatura. Então, vendo por esse lado, o mangá e o anime já apresentam certas diferenças, porém o mangá não era 100% descartado por conta disso, fazendo assim alguns acontecimentos do mangá serem apenas fillers, porém sagas e vilões principais eram mantidos no anime. Então isso já dá a entender que como as coisas podem acontecer no anime, podem sim ser diferentes do mangá, porém sem ter que descartar tudo. Mas teve outro fato que foi o novo filme, Dragon Ball Super Super Hero, pois basicamente não parece condizer com nenhum acontecimento do mangá. Então agora entraremos no quesito tempo, pois estando agora ciente que o anime pode acrescentar algo diferente do mangá, na saga de Granola vemos que antes de Goku e Vegeta tivessem algum envolvimento com ele, eles estavam treinando no mundo de Bills com Whis. E dessa parte pra frente, não tivemos nenhum envolvimento, nem de Piccolo e nem de Gohan nesses atuais acontecimentos do mangá. E essa seria uma possível brecha para Akira utilizar. Lembra que mangá e anime se diferem? Então no mangá não tem Broly lá, mas poderia ter no anime. E Goku e Vegeta não levam Broly devido à sua falta de controle. Claro, estou utilizando uma certa base teórica, mas também não podemos dar isso como impossível de acontecer. Outro exemplo são os filmes de Dragon Ball Super. O primeiro, no aparecimento de Bills, e o segundo, a ressurreição de Frieza. Todos esses filmes tiveram alguns acontecimentos de forma diferente do anime, mesmo seguindo o padrão de roteiro parecido. Então a ideia de descartar o mangá parece um pouco radical. Aproveitando isso, muitos estão dizendo que em 2023 terá a continuação de Dragon Ball Super, mas acredito que o anime não esteja demorando por conta do mangá, mas sim por conta do novo estilo de animação do anime, que será o mesmo do filme de Broly. Então o trabalho para animar as cenas é maior que o da animação que vimos no anime da saga Super. Então acredito que a demora não seja por conta do mangá. E tanto o autor Akira como quem está fazendo o mangá, Toyotaro, já nos mostraram ter ideias inovadoras para a obra. Então quando sai a adaptação para o anime, Akira também utiliza de suas ideias, algo que ainda não podemos saber. Por exemplo, o Akira dá uma segurada, ou uma ideia que ele tenha como a nova forma de Gohan. Então ele vai encontrar uma maneira de encaixar isso no anime, sem desmerecer as ideias de Toyotaro. Pois se você analisar bem, passa a entender que Toyotaro vê muito potencial para Goku e Vegeta continuarem a brilhar no anime. Já Akira, desde a saga Z com o Super Saiyajin 2 de Gohan, e agora seu poder Kaioshin, já estava tentando pôr Gohan como protagonista da obra. Então acredito que Akira saberá incluir isso. Pode mudar muita coisa? Sim, pode. Mas boa parte do mangá não vai ser descartada. Vai ter um consenso ali e tudo vai sair épico como Dragon Ball nos mostra ser. E você, o que acha sobre? Comenta aí a sua opinião. E deixando claro que eu também posso estar errado. Minha intenção é só mostrar outra forma de ver essa situação. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.